Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara e a gente já está no tópico 5 desse curso de Programação em R. E a gente está falando sobre projeções gráficas. Então, a gente já falou sobre boxplot, sobre histograma e hoje a gente vai falar sobre o gráfico de barra, sobre o Geom bar. Então, a gente já viu aqui como fazer um boxplot, como chegar numa versão bem elaborada de um boxplot. Vimos também, né, como sair disso daqui, de um histograma, e chegar nisso daqui. E hoje a gente vai ver, então, o gráfico de barras, a gente vai ver algumas possibilidades dentro do gráfico de barras, até chegar numa versão bem elaborada, com cores legais, né, com percentual e tudo mais. Então, vamos lá. O meu ambiente de programação já está aberto aqui. Eu já estou com a base de dados definida, né? E já essa continuação, né, da aula anterior. Se vocês não estiverem com a base de dados aberta, a base de dados que a gente está utilizando é essa aqui, ó, BRA 2014 menor. Eu estou disponibilizando todo o material do curso lá no meu GitHub e eu coloco o link no primeiro comentário do LinkedIn para vocês e coloco também no descritivo do vídeo do YouTube. Para quem já está acompanhando o curso desde as primeiras aulas, esse material, né, então, ele é fruto de um subset feito com o banco do Lapop de 2014. Então, é o mesmo banco que a gente está utilizando desde o tópico anterior. Então, vamos lá. A gente vai aprender, então, agora a fazer um gráfico de barras. Então, a fazer um gráfico de barras, né? Vou anotar aqui, gráfico de barras. A gente está utilizando o pacote ggplot. Então, quem não tem o pacote instalado aí, instala o package ggplot 2. Para quem já tem instalado, é só ativar library ggplot 2. Eu já tenho instalado, estava utilizando até agora, então também já tenho o pacote ativo, não vou instalar nem ativar, por isso vou deixar marcado como um comentário. Se você não tem, adicione aí. Agora a gente vai utilizar um outro pacote também, que se chama Scales, que esse pacote ele vai servir para a gente para transformar valores absolutos em percentuais. Então eu vou aqui em Library. Eu acho que eu também não tenho esse pacote, então também vou ter que ativar ele, porque não tenho sim. Eventualmente eu desinstalo aqui o ambiente de programação. Então aqui eu só vou ativar ele. Para quem não tem, então, install packages, entre aspas, scales. E instala aí. Vou deixar anotado para que serve, né? É um pacote para a criação de percentual. Então vamos lá, vamos criar uma camada mais simples. Eu quero que vocês terminem esse curso sabendo de cor, pelo menos, como construir uma camada simples, as primeiras camadas de um gráfico, porque todos os gráficos eles seguem um padrão. Então eu quero que vocês consigam na cabeça fechar o olho e imaginar a construção de um gráfico. Tudo bem que as camadas, a gente só começa a decorar essas camadas depois que a gente utiliza e constrói muitas projeções gráficas, mas as camadas iniciais, elas são idênticas para todos os gráficos, então essas é muito fácil decorar. Então vamos lá. Versão 1. Vou dar mais um espaço aqui. Aí eu vou chamar de gráfico 1, objeto de atribuição, alt menos, ggplot. Eu quero que vocês saiam desse curso falando assim, ó, objeto de atribuição, alt menos, Ctrl Shift H, entendeu? Eu quero que vocês decorem essas coisas que são mais básicas. Então lá, ggplot, bora, 2014, menor, que é a base de dados que a gente está utilizando. Função de mapeamento, AS. E o que a gente vai plotar nesse gráfico? A gente vai colocar uma variável chamada percepção de renda. Então, o nome dessa variável é percrend. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem está acompanhando o curso, né, criou junto comigo essa variável. Ela é uma variável que mensura se os brasileiros estão satisfeitos ou insatisfeitos com as suas rendas. E aí a gente criou duas categorias aqui de satisfação. Percepção de renda, mais o tipo de gráfico que a gente vai criar. Então, Geom bar. Vou criar esse gráfico. Eu não vou apagar aqui, senão apagaria também aqui a nossa base de dados, né? Mas ele substituiu ali no gráfico 1 essa projeção gráfica. Então, aqui, ó, criei aqui o nosso gráfico com os insatisfeitos, satisfeitos, e tem um percentual ali de NA. E eu vou ensinar agora para vocês como a gente retira esse NA das projeções gráficas nossas. Porque, às vezes, esse pessoal, né, que não quis responder, não respondeu e ficou marcado como not available, é importante para análise, né? Uma pessoa que não quis responder se estava insatisfeita ou não, porém, na projeção gráfica aqui ela não é interessante. Então, vou ensinar como fazer a exclusão. Então, a gente vai utilizar para fazer a exclusão um outro pacote que se chama Tider. Então, vou escrever aqui para retirar o NA, a gente vai utilizar esse pacote aqui. Ele faz parte do Tidyverse. Eu vou fazer depois um outro curso, um curso 2, digamos assim, e nesse novo curso vai englobar
o pacote Tidyverse, que dá para fazer uma aula ou até mais, né, só sobre esse pacote. Então, para quem tem o Tidyr instalado aí, é só ativar, talvez ele já até faça parte do RBase. Para quem não tem, vai lá, instala o package de Tidyr. Então, vou colocar novamente a linha aqui, ó, para vocês lembrarem de fazer a instalação também para quem não tem. Mas verifiquem aí lá no package se está ou não está instalado. Então, a gente vai colocar aqui BRA 2014 menor. E a gente vai retirar da base de dados, a gente vai pedir para ele retirar o NA. Então, dessa nossa variável. Então, objeto de atribuição, alt menos, a função para retirar, que é drop NA, aí ela faz parte do pacote Finder, ou eu apontando aqui no computador achando que vocês estão vendo. BRA 2014 menor e o nome da variável. Então, Percy Hand. Aí rodou ali. Vou dar um espaço aqui. E vou rodar novamente o gráfico 1. Ótimo, né? Não rodei o gráfico 1 de novo, né? E quero que ele... e agora sim. Então, insatisfeito, satisfeito. Existe a possibilidade, pessoal, desses valores eles estarem apresentados como notação científica. Eu queria mostrar para vocês como retirar, mas como não está aparecendo, vamos deixar para um outro momento. Mas estou falando já para eu me lembrar, né, em outro momento, quando aparecer em notação científica, para eu mostrar para vocês como retirar isso. Então, agora a gente vai criar, né, uma possibilidade aqui, que vai ser sem os valores absolutos. Então, aqui, eu vou criar uma nova versão 2 do nosso gráfico. Então, vou escrever aqui, versão 2. Porque agora é uma versão diferente, vai ser uma versão com percentual. Então, vou copiar lá do nosso... coloquei igual aqui, geralmente eu não coloco, né? Então, vou copiar aqui nossa linha de programação e vou escrever ali gráfico 2, né? Que a gente está criando aqui o gráfico 2. Objeto de atribuição, objeto de atribuição, alt menos. Eu vou colar aqui o que eu coloquei. E vamos inserir agora o eixo Y. Vocês lembram que na aula anterior eu falei para vocês que o próprio ambiente de programação ele faz uma contagem? Pois então, é isso que a gente vai pedir para ele fazer agora, utilizando uma função. Eu vou explicar como funciona essa função. Então, abri aqui o parênteses, mais um parênteses, né? E vou colocar aqui dois pontinhos, count, dois pontinhos, sai de um dos parênteses, barra, sum. Ou seja, eu pedi para ele contar primeiro, e agora eu vou dividir pela soma da conta. Então, sum, abre parênteses, dois pontinhos, count, dois pontinhos. Mais o Geon Bar, né, que já está ali. Então, agora eu vou rodar esse gráfico 2 aqui. Então, vejam, ele pegou aqui e fez o percentual. Esse percentual aqui, ele está mostrando para a gente que ele tá ele não está multiplicado por 100, né? Por isso que ele está aparecendo dessa forma. Então, o que a gente vai fazer agora é multiplicar por 100. Então, vou colocar aqui, versão 3, versão 3, multiplicar por 100. Para que fique o percentual, né? Como a gente conhece. Então, a gente vai utilizar essa mesma projeção gráfica aqui. Vou mudar aqui para 3, vou mudar aqui para 3. Vou puxar aqui para ficar melhor para a gente ver. Geombar, tá certo? O que eu vou inserir aqui é o tipo de... Como que eu faço para multiplicar para 100? Como que eu digo para o ambiente de programação que eu quero que, ao invés de aparecer número com vírgula, com ponto, eu quero que apareça o percentual. Eu escrevo isso lá na escala, que a gente já aprendeu como é que faz, né? Então, escala, underline, y, contínuos, labels, porque eu estou falando sobre os labels, percent. Essa aqui é a função. E já vou aproveitar, pessoal, e colocar... Opa, esses dois parênteses aqui não existe. E aí já vou aproveitar e colocar um tema lá que a gente conhece, que a gente está usando, que é o tema Classic. Então, aqui ele multiplicou para a gente, né, por 100, porque eu pedi para que ele aparecesse em percentual. Porque aqui o que a gente estava fazendo, na verdade? A gente estava contando e dividindo pela soma da conta. Então, ia dar um valor quebrado, né? Só que a gente queria em percentual. Então, quando a gente coloca em percent aqui, ele basicamente faz multiplicar por 100 e aparecer os valores com o símbolo do percentual. Além disso, a gente pode fazer, né, todas aquelas coisas que eu ensinei para você na aula anterior, nas aulas anteriores, como, por exemplo, colocar os labels, os títulos, tudo mais. Então, vamos fazer isso agora. Então, vou colocar aqui versão, vou copiar tudo isso. Vou colocar versão 4,
Vou apagar aqui, porque a gente já criou, né, o 3, então vou colocar aqui gráfico 4 mais gráfico 3, e esse gráfico 3 vai ter mais Labs. E esse gráfico 3 não, e esse gráfico 4, né? Então, aqui dentro de Labs, eu vou colocar um título, percepção sobre a renda. Vou colocar um rótulo do eixo Y, que vai ser percentual, e o rótulo do eixo X, que vai ser percepção. Ou poderia ser percepção de renda ou algo assim. Então, vou rodar aqui. Não é mais, tá, pessoal? É objeto de atribuição. Alt menos. Então, criei aqui um gráfico 4. Vou rodar o gráfico 4 aqui, ó. Se a gente quiser rodar só o objeto, é só a gente selecionar só o objeto e rodar. E vou fazer aqui uma versão 5 desse gráfico. Então, vou copiar tudo isso aqui, vou colocar aqui, versão 5. Nessa versão 5, eu vou pedir para ajustar os rótulos, os títulos, e inserir o rótulo dos dados. E vou mostrar para vocês como fazer essa inserção. Por exemplo, eu quero saber qual que é o percentual exato dos insatisfeitos e satisfeitos. Porque a gente costuma falar assim, ó, quando a gente está trabalhando com tabela, a gente tem o dado de tudo, né? Todos os dados a gente tem. Quando a gente está trabalhando com gráfico, a gente perde de um lado, porque a gente perde o nível de detalhamento das informações. Então, a gente não teria o dado exato aqui de quantos são insatisfeitos e quantos são satisfeitos. Porém, a gente consegue colocar esse rótulo se a gente quiser, né? Então, é isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Então, gráfico 5. Nesse gráfico 5, ele vai ter aqui o nosso gráfico 4, que foi o que a gente acabou de criar. E aí, o que a gente vai inserir nesse mais, né? Mais o quê? Mais quais camadas? Vão ser essas informações de cada uma das categorias. Para isso, a gente vai utilizar uma função chamada geonText, função de mapeamento, AES, eixo Y. Dentro do eixo Y, o que a gente vai fazer? A gente vai contar. Então, aqui eu vou abrir dois parênteses, ponto, ponto, conte, ponto, ponto, vou sair de um dos parênteses, barra, vou somar, sum, e vou dividir pela conta. Então, ponto, ponto, conte, ponto, ponto. Passo dois parênteses, vírgula, vou colocar um label. O label vai ser para eu definir o que vai ser, se vai ser percentual, número quebrado, então, no caso, vai ser percent, de percentual. Então, vou contar novamente. Então, ponto, ponto, conte, ponto, ponto, saio de um parêntese e divido pela soma, então, sum, ponto, ponto, conte, ponto, ponto, pulo, três parênteses, vírgula. Vou para a linha de baixo e vou escrever, né, como que eu quero que seja, que apareça isso. Então, eu quero que apareça através de conte e consigo colocar uns ajustes aqui, que vai ser o ajuste de onde vai aparecer esses rótulos que a gente está colocando. Então, vjust igual a menos 0,25. Isso aqui, pessoal, foram testes que eu fui fazendo, tá? Não existe um padrão, tamanho, não. Você faz o teste, vê se ficou bom no seu gráfico, e se ficar bom, você coloca o mesmo número, se não ficar bom, você ajusta. E size é o tamanho da letra. Então, eu poderia colocar aqui, gente, nossa, mas umas 10 linhas só colocando cor, fonte, isso e aquilo outro, sabe? Mas é por isso que eu falo para vocês, gráfico, a gente cria as camadas, a gente guarda isso dentro de objetos e depois a gente não constrói novamente gráfico do zero. A gente vai fazendo o gráfico com as camadas iniciais e depois a gente insere os objetos que a gente já criou. Então, vou rodar isso daqui e vou rodar novamente esse gráfico 5. Então, vejam, ele colocou aqui para mim o percentual, são 48,9% de pessoas insatisfeitas com suas rendas e 51,1% de pessoas satisfeitas. Eu poderia aqui ajustar a quantidade de casas decimais, a quantidade da forma como eu quero que isso apareça. Então, assim, realmente, são várias coisas que a gente vai colocando no nosso gráfico para que ele fique mais adequado ao que a gente precisa para o nosso artigo. Então, sempre partam da teoria, não saiam criando gráficos aleatórios, né? Eu preciso de um gráfico para essa questão, então eu já sei qual gráfico que eu vou criar, não vou inventar aqui da minha cabeça um gráfico exótico, tá? Não façam isso, a gente tem vários artigos aí que fazem isso, né? Então, não, assim, a gente tem gráficos apropriados para os tipos de questões que a gente está utilizando, a gente vai escolher esse gráfico e vai organizar esse gráfico para que ele comporte tudo que a gente precisa, certo? Então, tá. Agora a gente pode pensar também em questão de cores. Eu já ensinei vocês, né, a mexer com as paletas de cores, tanto com a roda de cores do Adobe quanto do Color Brown, né? Então a gente vai utilizar uma paleta de cores. Eu vou criar aqui na versão 6. Vou até colocar aqui que na versão final cuidamos da parte mais estética. Porque até chegar nessa versão, né, a gente viu como inserindo estatísticas e coisas que são importantes para a nossa projeção gráfica, importantes para o nosso leitor, importantes para o que a gente está fazendo. Então, aqui eu vou criar o gráfico 6,
objeto de atribuição, vou inserir aqui dentro o gráfico que eu já criei, o gráfico 5, mais scale, fill. Não sei por quê. Ah, tá. Ele não estava preenchendo. Ó, pessoal, sempre desconfiem quando ele não está preenchendo automaticamente. Alguma coisa tem de errado ou está muito lento a internet, o computador. Então, Scale Fill Brawl. Aí eu vou escolher uma paleta. Eu escolhi aqui Palette. Eu escolhi essa paleta aqui, que é BUPU. É uma paleta de cor. Não, pessoal, eu estava gravando aqui e percebi que deu um erro aqui, não pintou da cor que eu queria que pintasse, né? E aí eu lembrei que aqui anteriormente eu esqueci de colocar o fio, porque é necessário quando a gente vai pintar qualquer coisa que tenha um fio, ou seja, uma cor de preenchimento. Então aqui no eixo Y faltou inserir isso aqui depois dessa contagem. Então eu voltei aqui no gráfico 3 e vou colocar uma vírgula aqui, depois de conte, e vou colocar aqui dentro da função de mapeamento ainda, fio percepção de renda. Vou colocar percepção de renda, que é a cor que ele já está sendo. A gente já está analisando nessa variável. Então, ele vai pintar um de satisfeito e o outro de insatisfeito. Eu poderia colocar aqui qualquer outra cor, mas aí eu peço para ele pintar, né, da cor da variável. Aí eu vou ir rodando aqui para baixo também, né? Porque agora que está com esse fio. Então, agora, quando a gente colocou aqui, a gente criou esse gráfico 6 aqui, com essa outra paleta de cores, agora ele vai pintar, né, com essa outra paleta. Então, gráfico 6, então BUPU sequencial. Foi sequencial mesmo que eu tinha dito para vocês que a gente colocaria. Deixa eu ver aqui. Isso, sequencial. Eu poderia colocar divergente, qualitativo, que aí ele colocaria cores divergentes, né? Mas também eu teria que escolher uma paleta de cores que fosse nesse sentido. Então, agora a gente pode juntar também, pessoal, nesse gráfico, a fonte. E eu não tirei a fonte daqui. Quem está assistindo só esse vídeo, essa fonte, a gente criou ela a primeira vez na primeira aula do tópico 5. Então, se quiser ver exatamente, né, como funciona a criação dessa fonte, volta lá na primeira aula desse tópico. Então, aqui, vamos fazer uma versão. Essa aqui já é a versão 6. 5, 6. Então, essa aqui vai ser a versão 7, né, que a gente vai juntar a fonte. Deixa eu só colocar aqui também. Aí, então vou colocar aqui versão 7 e vou escrever aqui juntar a fonte. Aí eu vou colocar aqui gráfico 7, que é o gráfico que eu estou criando, né? Cada um de um jeito, um com acento, outro sem acento. Gráfico 7, aí vai conter o gráfico 6, que a gente já criou, mais a fonte, mais tem. E aí, aqui dentro eu vou escrever legend, position, none. E aí vamos rodar, né, esse gráfico 7 aqui que a gente acabou de criar. E vou minimizar aqui para ficar maior um pouquinho o gráfico. Vou dar um zoom aqui. Então, pessoal, a gente saiu de uma versão bem simples, né, do nosso gráfico. Ô, Cristo Redentor. E chegamos nessa versão aqui, né, uma versão bem mais elaborada. Grande assim fica até difícil de ver, né, mas aqui tem o título, rótulo do eixo Y, rótulo do eixo X. E assim, esse gráfico, né, ele poderia já estar adequado, né, para o que a gente precisa. Uma coisa que a gente pode fazer também é tirar a legenda. Então, eu utilizei essa função aqui, PM, legenda e position none, para tirar a legenda. Existem várias formas de você posicionar a legenda. Então, por exemplo, se eu tivesse rodado só isso aqui, ele ia aparecer para mim aqui com a legenda, né? E eu poderia colocar a legenda em outros locais. Então, vou até anotar aqui para vocês. Local da legenda. Então, a legenda ela pode ser colocada bottom, embaixo, top, em cima, left. Já vou deixar até aqui com as aspas. Ou right. Que aí é só direita ou esquerda. Daí é só copiar e colar no lugar. A gente também, pessoal, consegue fazer a divisão, né, desse gráfico aqui por categorias. Existe uma função que se chama Face to Wrap. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, vou escrever aqui, hashtag, função, Fast Wrap. Essa função, ela serve para que a gente consiga criar uma sequência de painéis. E eu posso dar para vocês o exemplo da minha tese. Na minha tese, eu trabalhei com 18 países. Então, eu quero que vocês imaginem eu tendo que fazer 18 gráficos. 18 gráficos, né? Você acha que é possível separar para fazer 18 gráficos, sendo que com
uma linha de programação você consegue fazer esses 18 gráficos. Foi isso que eu fiz. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica isso. Então, gráficos 7, né, que é o que a gente está usando, mais essa função, facet wrap, que também faz parte do pacote ggplot, till, a base de dados, BRA 2014 menor, e a variável que eu vou utilizar para fazer essa separação. Então, no caso aqui, vão ser só duas categorias, que eu vou utilizar a variável sexo, mas poderiam ser 18 países. Então, se fossem 18 coisas aqui, ficariam 18 gráficozinhos pequenininhos. Aqui só vai ter homem e mulher, então a gente consegue fazer essa comparação aqui entre satisfeito, satisfeito, insatisfeito, satisfeito entre homens e mulheres. Por hoje, pessoal, é só. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no meu e-mail, nayara_sandy@hotmail.com. E espero contar com vocês na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre gráficos de barras sobrepostas. Até lá!